Salve Maria, que é o segundo vídeo aqui sobre o purgatório, né? O João Oliveira queria colocar a ideia que o purgatório é uma farsa da Igreja Católica, mas o Concílio de Trento aqui, ó, o Concílio de Florença e de Trento já definiu essa questão, que os primeiros cristãos já acreditavam, como por exemplo, que eu já citei aqui, alguns pais da igreja, como por exemplo aqui, ó, Atos de Paulo e Tecla, anos 160, século II. Origem de Alexandria, ali, degustando ali em 1 Coríntios 3, do 11 ao 14, lá no século II, também falando do purgatório. Outra passagem de origem também, falando também aqui, ó, no século II, em 1185. São Clemente de Alexandria, ano 150, século II, falando também. Várias referências, pô. Várias. E escritura bíblica ainda. Então é inegável isso aí. É uma farsa e mentira desses doutores protestantes. Eu fico com o magistério. Eu fico com a tradição da igreja. Certo? Comparativos. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, no versículo 16, né, Jesus diz o seguinte: eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. As pessoas não eram literalmente ovelhas, mas ele estava fazendo um comparativo, né? Portanto, sejam prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, né? Então você vê que todo momento Jesus está fazendo um comparativo, né? Usando essa palavra assim. Ô amigo, que tem a ver isso com o purgatório? Você tem que provar, tanto na tradição da igreja, na escritura, que é uma invenção da igreja. Por exemplo, você tem que destruir todos os argumentos dos pais ali patrísticos, como Orígenes, como Tertuliano. Você tem que destruir todo esse contexto, esse pensamento desses doutores. Os pais da patrística. Então não tem como, cara. Então, já temos testemunhas angulares que existe um purgatório. Como vai dizer aqui, ó, outro estudo que eu tenho aqui. Olha só. A palavra purgatório não tem na escritura, claro, né? Mas tem evidência, sim. E a palavra trindade também não tem. Mas a Igreja Católica degustou 4 concílios para degustar sobre a Santíssima Trindade e os protestantes aceitam, etc. Acusações mais graves: o purgatório anula a redenção de Cristo? Mentira desses doutores, certo? Pelo contrário, o purgatório não é lugar de salvação. Se você rezar pelos mortos, você salve. Pode parar, porque o purgatório ele é um estado de purificação, purificar a alma que não cometeu um pecado mortal. Certo? Sim, reze por esses. Certo? Olha só que interessante. Outro santo, Tomás de Aquino, ó, ele degustando sobre Mateus 5, 25, 26 e 1 Coríntios 12, 15. Ó. Então, o João Oliveira, se essa ideia do purgatório é uma farsa, então você tem que trocar ideia lá com o Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino já acreditava de um fogo purificador. Certo? Ó, ele debruçou nesse texto, e São Tomás, é claro, ele diz assim: pelas almas que estão no céu, a gente não reze por eles, certo? Porque já estão ressurretos, certo? Já alcançaram a graça, estão ali junto com o redimido, certo? Porque já estão no céu, não precisa de oração, já estão na glória. Pelas que estão no inferno, não adianta rezar por elas, já foram condenadas. Então, para que a igreja reza? Por aqueles que já estão nessa prisão, ó, pagando até o último centavo. Qual é o nome dessa prisão? Purgatório. Quem está falando isso aqui? Santo Tomás de Aquino. Então, meu irmão, referência patrístico. Então não é invenção da igreja. Assim como Paulo também está empregando essa palavra no texto de 1 Coríntios 3,15. Bom, continuando, temos a palavra obra,
né, que no grego é ergon, refere-se ao trabalho ou à ação ou ações das pessoas, né? O foco está totalmente aqui na avaliação das obras das pessoas, né? Não na pessoa em si. E isso reforça a ideia de que as ações serão examinadas, né? Temos aqui também o verbo no grego kakesetai, que é se queimar. O cara tá entrando no grego, tá se perdendo todo, cara. Passivo de kakataio, que é se queimar completamente. O que é um futuro passivo? É algo que vai acontecer no futuro, né? Expressa algo, uma ação que é sofrida somente no futuro, né? Que no caso aqui é no tribunal de Cristo. A gente vai chegar lá, né? Então isso denota que algumas obras serão, né, destruídas na avaliação divina e sofrerá perda de galardão. É importante perceber que no verso 13, né, Paulo ele fala, né, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia, né, ele destaca aqui, o dia, né, se tornará manifesto essas obras, né? Que dia é esse? É o dia do tribunal de Cristo, né? Não. Quando o homem morre, logo vem o juízo, Hebreus 9:27. Certo? Olha só que interessante. Uma prova convincente para destruir todo esse pensamento seu, esse contexto seu, essa farofa esfarelando o dogma do purgatório, é esfarelando você mesmo. Você pegar em Lucas aqui, 16, ó. Olha só. 16, 19 ao 20, ao 31, ó. A parábola do rico e de Lázaro, ó. Lázaro morre, é levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morre, é sepultado, está ali nos tormentos, sendo atormentado, porque teve uma vida totalmente desregrada. Certo? Ambos estão conscientes. Tanto o pobre lá na glória, no seio de pai Abraão, e o rico lá sendo atormentado no inferno. Olha só. Morreu, vem logo o juízo. O rico morreu, foi para o inferno. Olha só. E o pobre morreu, foi para o seio de Abraão. Sempre. Não vou ler o texto aqui, só você ter atenção. Lucas 16, 19 ao 31. Por quê? Se concretiza aqui, ó, em Hebreus 9, 27. Como está determinado que homens morrem uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Ó. Por isso que Paulo está falando. Morreu 100% de santidade? A obra arcará com danos. Certo? Glória. 1 Coríntios 13, do 13, 14, 15. Se arcou com os danos, se a construção resistiu ao construtor e pegou fogo, arcará com os danos. Mas será salvo passando através do fogo. É só. A parábola ali já deixa bem claro. Em Lucas 16, 19 ao 31. Morre o mendigo, é levado para o seio de Abraão. Morre o rico, vai para o inferno. Olha só, como esse termo. A obra do rico foi o quê? Arcou com os danos, pegou fogo, inferno. Não passou nem para o purgatório, porque a vida é totalmente pecado mortal. E o pobre foi para a glória. Porque recebeu sua vida em sofrimentos, em males, em dores. Fome, doença, como posso falar? Abandonado pela sociedade, etc, etc. Agora é consolado ali no seio de pai Abraão. E o rico só recebeu coisas boas, luxuosas. É só que interessante. É simples, pô, entender isso. Tanto Isaías 24, 21, 22, Mateus 18, 34, ó, olha só. Deixa bem claro também a questão. Cara, eu não tenho paciência mais pra fazer esses vídeos, pô. Não tenho mais paciência. Os vídeos, cara, eles vai... Cara, vai logo no assunto, pô. Eles vai no grego, mas Ros, etc. Meu irmão, pra te confundir, cara. Só você que lá, os primeiros... Vai no Google, hoje nós temos essa facilidade. Hoje nós não possamos simplesmente escutar, mas pesquisamos. Vai lá no Google. A igreja primitiva acreditava no purgatório? Como se comportava a igreja primitiva? Simples. São Paulo, ele deixa bem claro, pô.
A igreja primitiva, 1 Coríntios 11, aqui ó. Olha só que interessante. Olha só. Olha como a igreja primitiva, ela se comportava, ó. Atos 8:2, ó. Diz alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito, ó. Gênesis 50:10. Josué fez um pranto de 7 dias a morte do seu pai Israel, Jacó. Os israelitas fizeram um pranto de 1 mês a morte de Moisés. É simples entender isso, ó. Gênesis 50:10. Quando a era de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande solene lamentações de José, celebrou em honra de seu pai, ó, um pranto de 7 dias. Vemos várias vezes a questão do 7 na Bíblia, né? Ó, 1 Coríntios 11:30, Paulo deixa bem claro, ó. Se o protestante, o Oliveira for numa missa, antes da missa, vão dizer o nome dos mortos, foi uma invenção da igreja? Não. Desde a igreja primitiva, lá em 1 Coríntios 11:30, ó, quando Paulo está falando da ceia eucarística, ele diz, e há entre vós muitos enfermos e muitos mortos, porque o morto ele é congregado ao seu povo. Gênesis 25:8, Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto. De dia foi congregado a seu povo. Lá na frente, Gênesis 25:17, diz estes santos, estes são os anos da vida de Ismael. 137 anos. Expirou e morreu. Foi congregado a seu povo. Os mortos são parte da comunidade. Por isso que faz honraria aos mortos, fúnebre, etc. Intenção dos mortos. Ó. Honraria aos mortos, celebração eucarística, fúnebres. O povo de Deus faz. Por isso que a igreja faz. Até hoje. Está na Bíblia. Por isso que as seitas não aceitam. Porque ele não é a igreja de Cristo, pô. Certo? São fundamentos de homens. Mateus 18. Olha só. Vamos deixar mais um pouquinho o vídeo dele para ficar mais interessante? Mateus 18. Paulo, ele também faz esse paralelo com ele mesmo, né? Paulo comenta sobre esse dia para si mesmo, né? Por exemplo, em 2 Timóteo 4:8, ele fala o seguinte: desde agora a coroa da justiça está guardada, para mim, me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, né? E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui ele está falando claramente do tribunal de Cristo, onde Cristo vai julgar os salvos para receber as suas recompensas. Lógico que cada um vai receber uma recompensa diferente da outra. Um vai receber mais, o outro vai receber menos. Provou nada até agora, meu querido. Primeiro a gente vê que vai acontecer o arrebatamento, né? Cara, já estamos... Vamos ver. Né? Principalmente no grego, é incabível. Né? A gente vê isso até mesmo no Antigo Testamento. Muitos se vendiam como escravos, se davam como escravos para pagar. Simples. Vou finalizar esse vídeo aqui porque ele não provou nada até agora. Nada. Eu não sei que pessoas que dão ouvido para esses caras que não têm amor nenhum, respeito pela igreja, muito menos pela escritura. E muito menos por você que acredita nessa farofa aí. Ó, Mateus 18:32. Então o Senhor o chamou e disse-lhe: servo mau, eu te perdoei, ó, toda a dívida. Por que me suplicaste? Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro e de serviço, ó, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, equalizado, 34, ó, entregou aos algazes até que pagasse toda a sua dívida. Olha só. Assim vós tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoais ao seu irmão de todo o seu coração. Olha só.
No começo ele vai falar, em Mateus 18:34, uma analogia. Que é o Senhor do servo, que ele insera o servo. Aí no final ele faz uma analogia ao Senhor Deus. Purgatório. É bem claro, pô. O perdão é uma ação de indulgência. São Pedro também diz em 1 Pedro 3,19. E Pedro ainda diz, para que seja julgado da maneira humana. Humana como se estivesse na carne. Ó. O próprio Jesus também ele deixa claro o purgatório. Essa é prisão espiritual. Ó. Essa prisão dos espíritos, onde seremos purificados, onde haverá uma purificação dos pecados, para que possamos nos tornar limpos e passamos ver a Deus. Mateus 5, 25, 26. Ali a palavra do filho pródigo. Ali é uma prefiguração também do purgatório. Porque quando ele volta ali, ele foi para o mundo, gastou tudo, etc. A ponto que desejou matar a sua fome com a comida dos porcos. É simples. Quando ele volta, o pai coloca o anel dele e dá vestes novas para eles. É assim no reino de Deus, pô. É a mesma coisa. Para você entrar no reino de Deus, você tem que entrar totalmente limpo. Com umas vestes novas. E o purgatório é isso. Vai te dar uma veste nova. Vai te purificar como aquele filho pródigo foi purificado, foi limpo, foi dado um anel, foi dado novas vestes para entrar ali na festa. Tanto que seu pai faz uma festa, mata o noviço ali, etc. É isso, cara. Purgatório é para te limpar. Para você festejar com os redimidos. Aí vem esses farofeiros. Farofeiro, porque é simples, pô. Temos evidências, pô. A invenção da igreja não, cara. Os primórdios que tá São Paulo está citando ali para orar pelos mortos. Ali na ceia eucarística. Há muitos enfermos e há muitos mortos. Olha só que interessante. Por que há muitos mortos? Porque ali que está na Santa Missa, as pessoas oferecem como sufrágio a orações aos seus falecidos. Por isso que há muitos mortos. Simples entender isso. A Igreja Católica segue até hoje. Por que os protestantes seguem? Porque eles não são a Igreja de Cristo. Simples entender isso. Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Salve Maria sobre a sua vida.